Um passeio pelo selo mais importante da Jamaica. A partir de agora em Altos Plays de Label. Esse é o segundo episódio dessa nova série que eu criei aqui no Altos Plays, dedicada então a algum recorte específico de alguma gravadora, algum selo musical, algum label específico que tenham ótimos discos e boas histórias. Já tem um primeiro episódio sobre a Kudu Records, se tu não assistiu ainda, vai aqui no histórico do Altos Plays que tu vai encontrar. E hoje eu trago uma gravadora que é muito importante, não só na história da música na Jamaica, como obviamente para o resto do mundo durante praticamente quase 3 décadas, assim, mas foi mais atuante durante os anos 60. Se começou em 1953 ainda como um estúdio, aos poucos vários músicos foram gravar, ensaiar lá e começaram então os primeiros lançamentos como label a partir de 1963, e ela foi fundada por um cara importantíssimo que eu já vou trazer uma foto dele aqui, de um dos encartes. Preparem-se, porque vai ser um desfile de lindas capas, lindos encartes. Vocês vão ver a partir de agora, mas eu já quero trazer um que vai voltar daqui a pouco, porque eu vou deixar mais para o final esse álbum aqui. Mas, enfim, não temos como começar isso sem reverenciar o grande mestre. Tá aqui ele, ó, o grande Clement Coxsone Dodd, que a partir então de 63 começam a fazer as gravações. Ele já tinha o que já acontecia na Jamaica, né, os sound systems, né, que eles colocavam para a galera dançar em salões, no meio da rua, enfim, caixas de som, e ele era foi um dos pioneiros disso, tinha um dos mais importantes e consagrados sound systems nas festas jamaicanas, principalmente em Kingston, na Jamaica, onde foi criado então e fundado o Studio One, então, encabeçado por ele aqui. Então, a partir de 63 começam as gravações, e era nesse começo, enfim, ao longo da existência do selo, né, era aquele esquema que existia, enfim, em vários outros estúdios ao longo, né, ao longo da história e pelo planeta inteiro, né, de ter aquelas bandas da casa, né? Porque às vezes chegava um músico, um compositor ali que não tinha uma banda, de repente tinha só um violão e voz e tal, então já era tudo preparado e tudo armado com arranjadores, diretores musicais, e a primeira banda, não é qualquer banda, por sinal, que foi a banda base do estúdio lá, do grande Clement Coxsone Dodd, foi a maravilhosa, os magníficos Skatalites, né? Um dos pilares do ska na Jamaica. Eles foram então a primeira banda base do estúdio, duraram entre 63 e 65, né, porque em 65 a banda terminou, né, com a prisão do líder da banda, o Don Drummond, e em 65 então a banda acaba. Não ficam mais como a banda base, claro, alguns músicos acabam participando. Nessa troca, digamos assim, de banda de estúdio, entra um cara importantíssimo, que eu já vou falar depois um pouco mais sobre ele, que é o Jack Mitton, né, um grande tecladista e, né, tocador de Hammond, de órgão e tal, que vira então o diretor musical do label e também o diretor da banda, né, que foi mudando de nome dependendo da formação que tinha, assim, mas o mais clássico são os Soul Brothers, né, que depois também Soul Vendors, Soul Dimensions, enfim, dependendo da formação eles iam mudando um pouco o nome. Então tá aqui essa pessoa importantíssima, o grande Clement Coxsone. Deixa eu pegar também um outro encarte, enfim, alguns se repetem, mas é importante nessa largada, assim, para vocês terem já uma ideia das artes que vão passar por aqui com mais detalhes. Mas olha que beleza esse label aqui, um dos encartes traz, então, aqui alguns lançamentos. E um dos grandes baratos do Studio One é o lance de que ali gravavam e lançaram praticamente toda a história da formatação do reggae como conhecemos hoje, né? Passou ali, então, gravações de ska, de rocksteady, de dancehall, deixa eu mostrar o outro lado aqui também, de dub, depois uma evolução, e do próprio reggae, né? Então todos os pilares do reggae passaram por aqui, e obviamente os músicos mais importantes, todos esses que vocês podem já estar imaginando, passaram pelo Studio One em outras formações e foram depois, claro, principalmente a partir do final dos anos 60, começo dos anos 70, quando o reggae como um gênero, como um estilo musical jamaicano,
teve uma formatação muito mais própria, né, e mais certeira, digamos assim. E, claro, dezenas de artistas, mas, gente, essas capas aqui são obras-primas, que algumas dessas que vocês já estão vendo aqui vai passar por aqui. E o Studio One, na verdade, era uma grande fábrica de hits, né? Eles gravavam muitos singles, muito mais do que LPs, mas claro, saíam alguns LPs e tal. Eles eram conhecidos, né, fazendo um paralelo com a gravadora Motown, né, de Detroit, nos Estados Unidos, que foi o berço da soul music e do R&B. O Studio One era conhecido, o label era conhecido como então a Motown jamaicana, e o Clement Dodd era exatamente o Berry Gordy, né, do Studio One, e foi o cara então responsável por trazer tudo isso. Claro, tem todo, enfim, não vou entrar muito assim no histórico da própria Jamaica e do reggae, mas não tem como falar, né? A Jamaica tem uma coisa que é muito importante, porque logo depois, né, no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, início dos anos, mais final dos anos 40, início dos anos 50, a Jamaica passou a ser um grande resort, né, de principalmente norte-americanos, grandes hotéis sendo construídos, facilitava muito, né, eles eram uma colônia britânica, né, e isso vai até 1962, se eu não me engano, acho que sim. Mas enfim, nessa correria, no bom sentido, né, do turismo na cidade, grandes hotéis, esses hotéis começam a ser abastecidos por músicos jamaicanos que foram se adaptando ao estilo dos turistas. E na época, final dos anos 40 início dos anos 50, era o auge do jazz e das big bands, então eles foram adaptando coisas que eles já tinham da sua própria música, né, como o mento, o calypso, um pouco de salsa, um pouco de merengue, enfim, toda aquela coisa da música caribenha. Aos poucos eles foram fazendo uma fusão por necessidade, né, de trazer standards do jazz e tal, e claro, também começou a rolar muito intercâmbio, porque grandes músicos norte-americanos, principalmente, também começaram a fazer temporadas, né, na Jamaica, dentro desses grandes hotéis, então começou a rolar aquela ótima troca de figurinhas sensacional, que foi então ajudando a formatar e a criar novos caminhos musicais para os músicos jamaicanos. Lá pelo meio dos anos 50, daí também já entra o rock and roll e o rhythm and blues com muita força no mundo inteiro e também na Jamaica, e em função então dessa troca, né, dentro desses intercâmbios, dentro desses hotéis, assim, alguns músicos também dessa cena passam a tocar também na Jamaica, então vai fazendo essa mistura do jazz com a música caribenha, junto com o rock and roll, que estava chegando na segunda metade dos anos 50. Fat Dominoes, por exemplo, passava grandes temporadas em shows dentro desses hotéis e foi, com certeza, uma das principais influências nessa transformação da música jamaicana para trazer esse molho, então, do rhythm and blues e um pouco já também da soul music e tal. Foi tudo se misturando, isso a partir, então, do comecinho dos anos 60, começa a ser registrado pelo label Studio One, e realmente, gente, são muitos álbuns, assim, eu acho que eu não consegui chegar numa conta, mas são milhares de álbuns, milhares de singles que rolaram por ali, tá? E o Studio One, como estúdio próprio para gravações e para ensaios, durou na Jamaica, em Kingston, na Jamaica, né, sempre com o comando do Clement Dodd, até o meados dos anos 80, quando o Clement fecha o estúdio e ele vai morar em Nova York e começa a administrar direto dos Estados Unidos toda essa função e todo né, o acervo e também algumas gravações. Então, na Jamaica, e a grande força do label foi entre os anos 1960 e 1970, então nos anos 80 ele fecha suas portas e ele, com o Clement Dodd indo para os Estados Unidos, indo morar em Nova York, ele vai, enfim, criar uma outra base, digamos assim, para o grande e magnífico Studio One. Então faz o seguinte, a partir de agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos, e uma coisa que é super interessante do material que eu vou trazer aqui, a maioria, todos na verdade que eu vou trazer aqui, são coletâneas importantíssimas, que trazem então um apanhado geral de vários desses recortes, que eu vou tentando trazer um pouco da história de cada um desses estilos musicais jamaicanos ao longo de cada um desses álbuns. Mas o importante dessas coletâneas, vale ressaltar, de novo, a maioria dos grandes lançamentos saíram só em discos de 7 polegadas, né, como singles de lado A e lado B, e alguns LPs também, mas a maioria desse acervo do Studio One são discos de 7 polegadas, então por isso a importância e o vasto número de lançamentos dessas coletâneas
do Studio One, que a gente começa o nosso baile, o nosso dance hall, a partir de agora aqui, então, no Altos Plays de Label. Todo esse acervo que eu vou trazer aqui para vocês do Studio One é parte de uma iniciativa de um label britânico de Londres, muito importante, chamado Soul Jazz Records, que é um label que foi criado, inclusive, por uma loja magnífica que eu já tive o prazer e o desespero de estar lá, né, que é a Sounds of Universe, que fica no Soho, no centro de Londres, e eles criaram esse label, então, onde eles fizeram não só o resgate do reggae, como eles fazem também diversas coletâneas da soul music, do reggae e do funk, enfim, ao redor do mundo inteiro, assim, fazem um trabalho excelente e histórico, assim, de preservação e divulgação desses acervos. Então todo esse material vem desse label, então, britânico Soul Jazz Records. Eu vou começar, não tem nenhuma ordem específica aqui, mas eu, enfim, aos poucos eu vou contando também um pouco do que traz cada um desses álbuns e também tentar explicar de alguma forma, assim, para quem de repente não manja ainda muito, eu também não sou um grande conhecedor, mas sobre cada um desses estilos e gêneros que estão nesses pilares do reggae e como também o próprio reggae. Então o primeiro álbum, e gente, preparem-se para as capas, eu acho maravilhosas as capas, os selos, os labels, enfim, os encartes maravilhosos. O primeiro que eu vou trazer aqui é uma coletânea, todos serão coletâneas, tá? Do Studio One Roots, olha que maravilha, então tá aqui, essa aqui, e são todos álbuns duplos, então tá aqui o Studio One Roots, que foi lançado, essa coletânea foi lançada em 2001, então pela Soul Jazz Records, e o bacana, e por isso que eu quero começar com ele, porque realmente aqui é um pouco da base de muita coisa que a gente vai ver na sequência aqui nos outros álbuns, né, mas aqui então ele traz nesse álbum duplo, nessa compilação, um pouco de reggae, um pouco de ska, um pouco de rocksteady, né, mas falando de um reggae ainda bem primordial, assim, ainda não exatamente na formatação que ficou popular principalmente nos anos 70, aqui a maioria das gravações são entre 65 e 1968, tá aqui com grandes artistas, importantíssimo, outros que eu nunca tinha ouvido falar, e legal é isso, né? A gente vai conhecendo um outro gigantesco universo, então tá aqui um dos lados, Studio One Roots, né? Outra coisa que eu acho que eu não falei, né? O label Soul Jazz Records, ele surge no final, na primeira metade dos anos 90, né? Mas se eu não me engano, é a partir dos anos 2000 que começam a sair essas coletâneas aqui dedicadas ao Studio One. Deixa eu mostrar o encarte para vocês. Enfim, um dos encartes vai se repetir em praticamente todos os álbuns, né? Que traz então outros lançamentos do label, mostrando mais algumas capas de coletâneas, de álbuns específicos de algum artista, também, enfim, capas de alguns dos EPs e alguns dos singles. E o bacana disso também, é claro, traz muita história, muita informação, são encartes muito bem elaborados, com textos maravilhosos. Então tá aqui a outra parte do encarte, né, reproduzindo então alguns selos dos labels, né? Porque o próprio Studio One ele tinha algumas ramificações com outros nomes, mas a base sempre foi então o Studio One como grande guarda-chuva, né? Por mais que tenham ocorrido algumas outros lançamentos com outros nomes, mas está aqui, como eu falei, histórias magníficas e é legal que vai um complementando o outro e tal. Realmente é um resgate histórico importantíssimo e fotos geniais. Olha a turminha reunida aqui. Não é qualquer turma, né? Então, esse primeiro aqui que eu estou trazendo, Studio One Roots, é exatamente um pouco desse apanhado do comecinho do reggae, né? Também do ska, um pouco de dancehall também, rocksteady, enfim, daqui a pouco eu vou tentando traduzir um pouco desses nomes para vocês. Como eu falei, um álbum duplo, eu vou trazer apenas um dos discos, né? Porque o selo se repete, pelo menos nesse. E olha que coisa linda, é um desfile de belezas por aqui hoje. Olha só, então tá aqui, essa daqui é uma prensagem, uma reprensagem britânica, né? São todos britânicos, da Soul Jazz Records. Essa aqui é de 2024, mas o lançamento original dessa coletânea foi em 2001. Então tá aqui essa primeira maravilha sonora, trazendo aí esse nome que é bem significativo para dar o start nesse episódio. Então vamos nas raízes, vamos no Studio One Roots. E eu já vou emendar na sequência outro álbum também super importante, uma outra coletânea, que aí também já dá para explicar, tentar explicar um pouco, como eu falei para vocês, gostaria de ser, não sou nenhum grande especialista, mas enfim, é uma coisa que eu adoro e
também, enfim, procuro mais conhecimento, esses encartes aqui eu vou devorando também aos poucos. Trago então mais uma coletânea para vocês, importantíssima e linda demais essa capa, então está aqui Studio One Rocksteady de 2014, também obviamente pela Soul Jazz Records, desculpa se eu me repetir, mas eu não me aguento, mas olha que capas maravilhosas que vem por aí. Essa aqui também, eu adoro essa capa. Álbum duplo também, né? Ele não é gatefold, né? São todos, vem os dois discos dentro. Deixa eu mostrar já aqui para vocês o outro lado aqui. Tem a lista ali, são... Gente, eu não vou entrar muito nos artistas, que são vários, assim, outros, alguns conhecidos, outros nem tão conhecidos, assim, mas está aqui, então. A arte é linda demais, gente. Tá aqui, né? E esse aqui, então, gente, né, por mais que ele diga aqui, né, Studio One, Rocksteady Soul and Early Reggae at Studio One, ele se dedica a esse recorte do Rocksteady, tentando, assim, superficialmente explicar para vocês um pouco do Rocksteady, né, que surgiu principalmente, assim, né, não tem uma data, assim, né, tem alguns marcos em relação ao lançamento de alguns singles e tal, ótimas lendas, mas é em entre 1966 e 68, se eu não me engano, que ele tem uma força maior na Jamaica. O Rocksteady, ele é um, digamos assim, é uma derivação, não sei se essa é a palavra correta, enfim, mas ele surge a partir do ska. O ska já tinha há algum tempo na Jamaica, o ska muito característico de bandas de sopro de metal, um ritmo bem acelerado, dançante, né? Era música para dançar dentro das festas com sound system, e o ska foi realmente um dos primeiros estilos dentro da Jamaica. O Rocksteady vem, então, a partir dessa música super acelerada, que é o ska, que eu imagino, enfim, não preciso explicar muito, que talvez seja mais conhecido, mas o recorte do Rocksteady, ele tem, primeiro, algumas boas histórias, né? Tipo, claro, o ska, ele tá ali na Jamaica em 1960, 1962, quando em 1962 foi quando a Jamaica teve, né, a sua independência, né? Foi independente não era mais uma colônia britânica, então muita gente fala, né, que o ska está naquele momento festivo, acelerado, rápido, né, então de celebração do povo jamaicano, né, de ter conquistado a independência né, em relação ao Império Britânico. Então, uma das lendas do Rocksteady, que eu acho, enfim, eu sempre prefiro as lendas são melhores, né. Uma das explicações para o Rocksteady, primeiro, como característica, ele é um ska mais lento, é um ska desacelerado, e onde no ska a força maior eram dos sopros, do baixo e da percussão, mas principalmente dos metais, no Rocksteady as formações são um pouco menores, então, e também entram os conjuntos vocais, os trios vocais, as harmonias vocais são super importantes, tem uma influência direta do rhythm and blues e da soul music norte-americana, então mas a principal característica é isso, assim, realmente ele é um gênero, um estilo importantíssimo, porque ele é o intermediário do que vai lá na frente se desenvolver como o reggae, como a gente conhece hoje, porque vai desacelerando. A música jamaicana é naquele clima, né, gente? Vai desacelerando. Começa rapidão com ska, muito sopros, muito metais. No Rocksteady ele dá uma, então, desacelerada, entram também os cantores, entram harmonias vocais, entra muito mais órgão, piano e um baixo muito mais na frente, digamos assim. Uma das lendas, voltando, o Lúcio se perde um pouco, gente, desculpa, já estão acostumados, né? Mas enfim, uma das lendas que dizem que dessa diminuição na velocidade do ska e o que veio a se tornar então o Rocksteady, dizem que no verão de 1966 teve uma onda de calor surreal no Caribe, ali na Jamaica e tal, e não só os músicos, né, dessas bandas, como também o público, assim, não aguentavam muito os bailes, assim, muito acelerados e frenéticos, porque estava basicamente um derretimento coletivo pelo calor insuportável. Então, numa dessas gravações, que se eu não me engano é do Alton Ellis, que eu acho que até tem aqui alguma faixa dele, a Hurting Me, não sei se é a Hurting Me ou um outro sucesso dele, mas enfim, outra lenda é que o próprio Alton Ellis, ele também, numa das sessões de gravação de uma faixa de ska,
que era super acelerada, ele não estava conseguindo entrar na afinação ou no beat certo e tal, e pediu para os músicos darem uma desacelerada assim, no ritmo, acabaram gravando e acabou estourando como um grande sucesso lá na Jamaica, e virou então uma febre naquele momento entre 66 e no começo de 66, no verão de 1966. Essa também é uma das ótimas lendas. Então tá aqui, nessa coletânea aqui, traz exatamente esse recorte bem específico, tá? De uma mudança já dentro de um estilo, né? A velocidade do beat do ska era outra, que diminui o beat e tem essa fusão também, trazendo harmonias vocais muito características do rhythm and blues e da soul music norte-americana. Deixa eu mostrar parte do encarte, como falei, tem aquele com os singles que eu já mostrei para vocês, mas olha que coisa mais linda também, a parte que também conta a história. Aqui, maravilhosa, assim, realmente são textos super, com muitas informações, super bem escrito, assim, trazendo vários detalhes, como eu falei, um vai complementando o outro, e aqui no outro lado, que também é super importante, a força das mulheres na música jamaicana. Aqui a gente tem uma das grandes pioneiras, um dos pilares, principalmente também do rocksteady, né, a Marcia Griffiths, Marcia Griffiths, acho que é esse o nome, desculpa se eu errei, mas acho que não. Tá aqui, lindona demais, tá aqui o encarte, deixa eu mostrar o label para vocês. Olha, como eu falei, é um desfile de lindos labels. Está aqui então, ó. The Studio One, essa aqui é uma prensagem original de 2014 pela Soul Jazz Records, trazendo então esse super apanhado do rocksteady, então esse estilo musical que foi importantíssimo para a formatação da música jamaicana. Então começamos o nosso baile aqui pelas raízes, pelo roots, e seguimos na sequência então com rocksteady. Vamos para elas, as mulheres, as vozes magníficas do reggae. Tem esse recorte que eu adoro, assim, eu acho que o reggae na voz das mulheres fica super interessante e magnífico, e tem uma coletânea então do Studio One dedicada apenas a elas, as magníficas. Então tá aqui, ó, Studio One Woman, The Original, trazendo então vários conjuntos, vários artistas, né? A gente tem aqui a Claudette McLean, Jennifer Lara, Soulettes, então aqui vai misturando algumas artistas solo e também alguns conjuntos vocais, né? Muito inspirado também na soul music. Aqui tem também tem reggae, tem rocksteady, tem um pouquinho de ska também e um pouco de soul reggae, digamos assim, Lúcio querendo já inventar, mas enfim, tá aqui. Olha que capa magnífica. Essa daqui é uma prensagem de 2023, foi lançada originalmente então em 2005 pela Soul Jazz Records e traz então o poder e a beleza das mulheres dentro do reggae e da música jamaicana. É um recorte que eu adoro, realmente acho lindo demais. Talvez não, por enquanto, pelo menos essa semana, essa daqui é minha coletânea predileta. Eu acho muito boa, também como as outras, coletânea dupla, que vem numa capa simples, mas tá aqui contracapa. Repete de novo, né? Só trazer aqui também com encarte com fotos de outros lançamentos e sempre um dos encartes, nem sempre, né, mas um dos encartes também trazendo muito da história, enfim, não só a ficha técnica como história, ó, repetindo também, né, reproduzindo alguns desses labels originais dos singles, né, como eu falei para vocês, boa parte desses artistas lançaram apenas singles, alguns álbuns também, mas o mais forte sempre foi isso. Então tá aqui com ficha técnica, histórico, também aqui um super texto, super bem escrito, com muitas informações, detalhes das gravações, né? Fazem também obviamente, alguns recortes de momentos históricos aqui. Então, nessa coletânea aqui, então, Studio One Woman, dedicado às mulheres, traz então esse super apanhado e é lindo demais. Praticamente todos esses álbuns que eu vou trazer aqui estão nas plataformas digitais, caso vocês não tenham escutado. Vale o estudo, de repente tu não é do reggae e tal, mas, gente,
A música é muito boa, cativante, sensual, dançante. A música jamaicana eu acho maravilhosa em todos os sentidos, para vários momentos, inclusive. E tá aqui, esse aqui é um grande momento, então, com esse recorte, então, nesse álbum duplo, trazendo, então, as mulheres. Deixa eu mostrar o label também. Vai mudando de cor, de formato, mas são labels lindos demais. Então tá aqui, ó. Studio One Woman, lançado originalmente em 2005 pela Soul Jazz Records. Essa daqui é uma reprensagem, então, de 2023 e, repetindo, são todos direto da Inglaterra, esse label britânico, então, direto de Londres, no Soho, em Londres, com o legado histórico musical do Studio One e, claro, com a importância de trazer elas, as mulheres magníficas da música jamaicana. Isso aqui é uma pérola. Vai atrás. Seguindo o nosso passeio pelas pérolas direto do Studio One em Kingston, na Jamaica, agora o momento dedicado aos grupos, aos conjuntos jamaicanos de reggae, rocksteady, ska, dancehall e, é claro, olha essa capa aqui, já dá para conhecer, né? The Wailers com Bob Marley, sua turminha aqui. Então tá aqui o Studio One Groups, que foi lançado originalmente pela Soul Jazz Records em 2006, essa daqui é a prensagem original, então, que traz aí, então, os conjuntos, né, as bandas, né, que antes ali, a maioria dos que eu trouxe aqui, são artistas solo, ou então conjuntos vocais femininos. Aqui é dedicado mais à formatação dos grupos, né? Muitos deles, às vezes, inclusive, vinham de trabalhos solos, iam se juntando no estúdio com toda a turma e tal. Tá aqui, então, linda capa também, e contracapa. Tá aqui, né? Então tá aqui, Studio One Groups, dedicado, então, aqui a gente vai ter, né, além dos Wailers, os The Mitchells, né, The Basses, The Wailing Souls, que é maravilhoso, The Heptones, enfim, nomes maravilhosos, Bob Marley and the Wailers, The Stingers, enfim, nomes interessantíssimos, muitos desconhecidos, mas todos maravilhosos. Uma parte do encarte, que o outro já falei que se repete também com as capas. Tá aqui também, eu adoro, né, quando traz a reprodução dos originais, dos singles, então tá aqui. Aqui pega já um recorte, já também, em alguns momentos, muito mais próximo, até por ter aqui também algumas faixas do Bob Marley, The Wailers, The Mitchells e tal, que mais, né, no final dos anos 60, início dos anos 70, vem a formatar, então, o reggae, né, que é um pouco a fusão de um pouco de tudo isso que passa por aqui, do dancehall, ao ska, ao rocksteady, vai se desdobrar num último álbum ainda, que eu vou trazer já em seguida para vocês. Tá aqui. Histórico, ficha técnica de cada uma das faixas, dos grupos, formação, conta a história, momento, né, histórico na Jamaica, né, o que estava rolando na música naquele momento. O label, esse aqui é vermelho, lindão também. Tá aqui o label para vocês darem uma sacada. Então, Studio One Groups, de novo, obviamente pela Soul Jazz Record britânica. Essa daqui é a prensagem original de 2006. A maioria desses álbuns que eu estou trazendo aqui foram lançados no começo dos anos 2000, tiveram ao longo do tempo, inclusive recentemente, entre 2023 e 2024, eles são relançados, reeditados, né? Eles são álbuns que têm pelo menos umas 3 ou 4 reedições, alguns com disco colorido e tal, outros vão, enfim, também com capa gatefold e tal. Então tá aqui, linda de novo, essas capas eu sou apaixonado, toda essa, né, identidade visual do Studio One aqui é maravilhoso. Como o próximo que eu já vou emendar aqui para vocês, deixa eu não me atrapalhar tanto aqui nos discos, né? Não se preocupe, eu não jogo no chão, eu tenho mesinhas aqui em volta, mas deixa eu trazer já a sequência aqui, digamos assim, é o que eu vou fechar esse episódio aqui, né? São os álbuns que eu tenho, por enquanto, assim, ao longo do tempo eu procuro comprar mais e tal, mas na atual situação não está muito fácil. Mas enfim, trago para vocês agora um que acho que faz sentido fechar com ele, porque dá para se dizer de alguma forma que é quase que uma evolução, por mais que seja ali, né, que cruze nas mesmas épocas do que eu vinha trazendo aqui, mas ele ganha, acho que inclusive muito mais força a partir do início dos anos 1970. Estou falando do dub. Sim, também temos uma coletânea dedicada ao dub. E olha que capa, gente.
Tá aqui então o Studio One Dub, esse aqui lançado, essa coletânea lançada em 2004, se eu não me engano, esse aqui é uma reprensagem de 2022, já olho para vocês, mas gente, capismo absoluto, coisa mais linda, então essa coletânea também dupla, trazendo então esse recorte do que a gente pode, assim, enfim, deixa eu mostrar outro lado, ó, tem ainda o selinho, ainda não tirei, mas enfim, também capa simples, álbum duplo. Aqui outro lado, vocês podem ler alguns artistas, alguns dubs, né? O dub é quase que um gênero, um estilo de música eletrônica que surgiu do reggae, né? No final da década de 60, início dos anos 70. Também, enfim, é considerado até um subgênero dentro do próprio reggae. Enfim, esses carimbos, assim, nem sempre são tão precisos, assim, eu também posso estar me confundindo, mas não deixa de ser também um subgênero, principalmente dentro do reggae. E aqui, então, nessa coletânea dupla, traz muito disso. O dub, gente, tentando também dar uma explicação, assim, apontar um pouco. O dub, ele é na verdade, um estilo de música a partir de novas mixagens. O que eles fazem? Faziam e continuam fazendo. O dub até hoje, enfim, é um dos grandes estilos e um gênero ou subgênero, como você preferir chamar. O dub consiste do seguinte: pegavam as faixas originais, sei lá, pega uma música do Bob Marley, coloca na mesa de som, abre, né, cada um dos canais e vai mutando. É a brincadeira de criar novas canções, recriar as canções já existentes a partir de novas mixagens para a galera dançar também. Tem todo esse lance da dança. Então, eles mutam e algumas vezes, boa parte são faixas instrumentais, onde eles tiram as tracks de vocais, aumentam o baixo, aumentam a bateria, tá muito no pulso isso aqui, né, o dub. Então, essa brincadeira, por que também é conhecida também como, digamos, entre várias aspas, a música eletrônica jamaicana, porque eles também colocando efeitos. Efeitos são importantíssimos no dub, colocar mais reverb, né? Muito delay, tem muito isso de brincar com a repetição, com o eco, então eles vão colocando isso às vezes na caixa de bateria, às vezes no órgão. Então o dub, né, falando assim de uma maneira bem superficial, ou nem tanto assim, mas super simples. O dub, na verdade, ele é enfatizado pela bateria, pelas linhas de baixo, mas e principalmente em faixas instrumentais, onde eles pegam faixas já existentes, ou às vezes até recriando, mas a maioria são faixas de alguns artistas que já foram, enfim, gravadas, onde eles pegam de novo o material, o rolo original, e vão brincando nesse mix, fazendo uma coisa super hipnótica e, obviamente, super chapante, né, gente? Estamos falando da Jamaica, vocês sabem, né? Qual é o lance. Deixa eu mostrar a parte interna, esse foi o primeiro encarte que eu mostrei, né? Onde está aqui a foto do grande responsável por trás de tudo isso aqui, que é o Clement Coxon Dodd. Aqui. E o legal desse aqui, principalmente esse encarte do dub, é que traz uma super entrevista com ele, revelando coisas bem importantes, ajudando muito a gente a entender, né? Então tá aqui esse encarte, então, do Studio One Dub, dedicado, então, a esse recorte mais instrumental, mais chapante e lisérgico, né? Como eu falei, tem muito de efeitos de ecos, enfim, vai atrás, é muito legal. E olha que lindo, diferente desses outros aqui, essa aqui é a única edição que eu tenho colorida, né? Tá aqui, olha que lindeza de álbum. Tá aqui com o label, então, Studio One Dub, trazendo então aqui de um lado o label e do outro lado também um label personalizado, super interessante, prensagem de 2022, saiu originalmente em 2004. Tá aqui então Studio One Dub, fazendo então esse passeio histórico pelo próprio reggae, né, gente? Antes de finalizar, só vou pegar aqui rapidinho, tinha esquecido de pegar, tá aqui no canto, que é um álbum que eu já trouxe, mas também só para trazer para vocês outra característica, que a Soul Jazz Records também lança coletâneas. Aqui o que eu trouxe, todos esses que eu trouxe são coletâneas com vários artistas diferentes em cada um dos álbuns, mas eles também, além de alguns LPs de alguns artistas, a Soul Jazz Records também dedica, dentro dessa série do Studio One, recorte específico de algum
de algum artista, né, trazendo só uma coletânea ou até álbuns de um deles, e trago aqui porque já passou por aqui, mas vale a pena trazer de volta aqui o Jack Mitchell and the Soul Brothers, Last Train to Scoville, lançado originalmente em 2003, uma compilação que traz também num álbum duplo, né, gravações entre 1965 e 1967, como, né, se você prestou atenção, lá no começo eu falei, né, o Jack Mitchell é uma figura importantíssima para o Studio One. Ele, logo que os Skatalites deixam de ser a banda de apoio das gravações do estúdio, ele assume não só como diretor musical, mas como a banda também de apoio, junto com, então, com os Soul Brothers e outros nomes que vai se, né, vai se modificando de acordo com a formação. Ele fica, então, se eu não me engano, entre 65 e 68, gravando e sendo o diretor, então, do Studio One. Tá aqui, então, eu já trouxe ele em outro episódio, nem vou abrir os labels, mas não podia ficar de fora, porque também é um recorte diferente, como eu falei, aqui é também uma coletânea dupla. Deixa eu mostrar o label, né? Os labels são sempre lindos, eu não me aguento, gente, sorry, tá aqui, ó. Deixa eu trazer aqui para vocês, então, Studio One do Jack Mitchell and the Soul Brothers, importantíssimo, e foi bom fechar com ele, porque lá no começo, né, eu já tinha citado ele, mas como eu falei, é um disco que eu já trouxe por aqui. Então, tá aí, gente, esse passeio pela linda e maravilhosa história da música jamaicana, né? Então, deixa eu fazer um remember aqui, trazendo os álbuns novamente para vocês, que foi esse passeio, então, que dentro dessa série aqui, né? Espero que venham novos episódios, trazendo em algum momento um outro label, deixem as sugestões aí, de repente tem alguns que eu tenho, outros não e tal, mas acho que é super importante também trazer e resgatar algumas coisas históricas, né, como são esses materiais do Studio One jamaicano. Então fechamos com o Jack Mitchell, né, um dos diretores musicais, teve o recorte então do Studio One Dub, depois essa lindeza do Studio One Groups, elas, as magníficas, as rainhas da música jamaicana, no Studio One Woman, também o Rocksteady, né, como eu falei, o ska desacelerado, podemos dizer assim, tá aqui, também passou por uma coletânea, e abrimos lá com as raízes, né, no Studio One Roots, que fez então um primeiro apanhado dessa salada linda e musical jamaicana que tem, né, que a gente conhece hoje, que ajudou a formatar o que a gente conhece hoje como reggae, mas passa antes por isso aqui, gente, pelo ska, pelo rocksteady, dancehall, para chegar no reggae e se desdobrar também com as maluquices do dub. Então tá aqui, esse foi mais um episódio dessa nova série aqui do canal, então, dedicada aos labels, aos selos musicais, às gravadoras que tenham boas histórias e bons discos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nas sugestões outros labels que vocês lembrarem, que de repente pode ser que eu tenha aqui na minha discoteca e trago para vocês contando boas e novas histórias. Então, até mais. A gente se encontra novamente em um novo episódio aqui no Altos Plays a qualquer momento. Já Rastafari.